Fala aí, pessoal. Fala aí, Renan. Fala, Dr. Pacheco. Deixa eu já aceitar o Dr. Pacheco aqui. Olá, Olá! menino Vieira! E aí, Dr. Pacheco? Feliz Páscoa, meu irmão. Obrigado, cara. Feliz Páscoa pra você também. É isso aí. Feliz Páscoa pro pessoal aí que tá assistindo a live, que tá entrando aí. Pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite. O menino Renan ali, ó. Olha aí o menino Renan aí, ó. E aí, meu grande, beleza? Exato. Legal. E Meu aí, filho mais Dr. velho. Pacheco? Hã? Meu filho mais velho. Seu filho mais velho? Puta merda. Só dando prejuízo aí, ó. Renanzão. É o meu filho mais novo, mais velho que eu tenho. Cara, legal. Ô, Renan, deixa eu só te pedir, vê se você consegue fixar o tema da live aqui. O desconcerto do mundo. Desconcerto com C. A gente vai falar disso daí. E aí, doutor Pacheco, tudo certo, cara? Tudo bem, meu amigo? E você? Saudade demais do você, só. Qualquer hora eu vou aparecer aí em Ribeirão com a Natália. Pô, vem Não. sim. Vamos fazer desobediência civil. É. É isso aí. Aqui tá tudo certo, cara. Tá tudo parado aqui também, né? É, De praxe, né? Tudo nada parado. de diferente daqui também. Na É isso aí. cidadezinha desse tamanhozinho assim, né? É. E aqui é pequeno também, cara. Aqui não é muito grande. Tem uns 200 mil habitantes, né? Mas tá Eita. parado, né? A faculdade aqui tá parada, tá tudo parado, né? Restaurante, tudo. Tá foda. Mas tá tudo certo, tamo aí. Cara, quero te agradecer primeiro por ter aceitado a live aqui pra gente conversar hoje aqui. Ô, rapaz. Eu fico honrado demais da conta, só. E é um tema legal, né, cara? Tema legal. Com certeza. Então, a gente vai falar hoje aí, pessoal, deixa eu só puxar o fio do negócio aqui. A gente vai falar hoje sobre é um teminha, né, que a gente pegou aqui de gancho para dar uma comentada também por cima no estado de coisas aí que a gente está passando, né, que é o tema é o título de um dos livros do Corsão, né, o Desconcerto do Mundo. E também ali, ó, olha ele aí, o Desconcerto do Mundo, é isso aí. Então, né, para quem não sabe, o Gustavo Corsão é um dos grandes escritores do nosso país, né? O Manuel Bandeira, né, falou muito bem do Gustavo Corsão, né? Oswaldo de Andrade também falou muito bem do Gustavo Corsão. Falou que o Oswaldo de Andrade chegou a falar que depois de Machado de Assis, né, o Corsão é o grande romancista do Brasil. Então, o Corsão mesmo, ele é uma peça rara assim na literatura brasileira, porque ele é um Chesterton brasileiro, né? Não é isso? Exatamente. Né? Ele é um Chestertoniano, né? Exato. E ele consegue, né, trazer para a gente aqui esse límite, né, do paradoxo na maioria dos livros do Corsão, né? Nos Três Alqueires de uma Vaca, Descoberta do Outro também, que é um livro sensacional. Descoberta do Outro é um livro sensacional para quem é da psicologia, Com né? certeza. Eu fiz uma live literária, inclusive, É sobre a verdade aí, ó. descoberta do Procura outro e aí, sobre tá no edições de YouTube? abismo. Tá no YouTube? Tá no Spotify. Ah, no Spotify. Então, todos os livros do Cursão são muito bons, né? Até o último que ele lançou, acho que fecha, né? Fecha tudo os escritos dele, que é o Século do Nada ali, né? Que é um livro sensacional, né? Para quem quer entender mais ou menos a mentalidade atual, o lugar que nós estamos, né? O Século do Nada é o livro, né? Assim, escrito por um brasileiro. Enfim, mas a gente vai falar hoje aqui do desconcerto do mundo, né? E não é desconcerto desconcertado no sentido apenas de quebrado, De né? quebrado. De quebrado, mas de desarmonia, né? Assim, ele começa o livro, né, do Desconcerto do Mundo ali, com aquele clássico poema lá do Camões, né? Você quer recitar aí pra gente, ô Pacheco? Quem pode ser no mundo tão quieto, ou quem terá tão livre o pensamento,
quem tão experimentado, tão discreto, tão fora, enfim, do humano entendimento, que ou com público efeito ou com secreto, lhe não resolve e espante o sentimento, deixando o juízo quase incerto, ver e notar do mundo o desconcerto. Isso. Oitava lírica. Muito bom. Ele deixa... o Desconcerto do Mundo é mais ou menos ali um compilado, né, de 3 ensaios do Corsão, onde ele vai fazer mais ou menos ali uma crítica, uma investigação literária e filosófica, né, primeiro. Depois ele vai falar um pouco desse paradoxo, né, do pecado e esse desejo mesmo que a gente tem da santidade de Deus e esse impulso mais profundo da alma humana. E depois ele vai falar um pouco ali no terceiro ensaio dos pintores, né? O Corsão, nesse livro aqui, pessoal, ele vai dar uma grande viagem pelo mundo, né? Então ele vai pegar assim autores, né, clássicos, também vai trazer para a realidade brasileira muita coisa, né, que estava acontecendo no país na época. Esse livro antecede um pouco a época do começo da crise, né, do século que nós estamos, né, Pacheco? Que foi ali antes do concílio, né, foi antes também um pouco da revolução, né, que a gente viveu aqui no Brasil, né? Corsão grande crítico, né, disso tudo. E só que ele vai deixar aqui muito claro, né, esse desconcerto partindo do coração humano. Partindo do coração humano, esse paradoxo, né? Esse paradoxo do coração humano que nós temos aqui, né? A nossa natureza, nós temos aqui a nossa condição terrena, mas, né, essa tentativa de se libertar. E aí, né, ele vai discorrendo como assim, esse desconcerto, essa desarmonia que a gente vê no mundo. Será que ela é própria do mundo? Né? Será que é algo próprio do mundo, exterior ao homem? Extrínseco aqui ao homem, ou é o coração do poeta que vê esse desconcerto, né? Ele vai trabalhar em cima desses questionamentos, né? E eu até anotei aqui, né, no livro aqui, que ele coloca aqui depois ele coloca outro trecho aqui, né, do Camões, que é um trechinho que o Camões diz assim: os bons vi passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre andar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Né? Ele coloca esse trecho depois, né, ali, e vai discorrendo um pouco dessa dualidade aqui do coração humano. Né? Isso expressa muito o estado de coisa que nós estamos vivendo. Expressa muito. Né? Isso diz muito, né, do tempo em que nós estamos vivendo, quando, né, vem essa onda para deixar você estagnado, né? Para fazer você se acomodar nessa condição humana aqui. Como se não houvesse dentro da sua alma um impulso para a liberdade, um impulso para o amor verdadeiro. Não é isso, Pacheco? Exato. Isso. Se você não se incomoda, eu vou continuando o tema, mas eu vou pegar um outro autor que tem talvez um dos trechos que eu acho que descreve melhor isso, Tiago, e que eu gosto muito. É um autor que acho que, inclusive, uma das vezes que a gente conversou, eu citei que é o Giacomo Leopardi, um poeta italiano do século XVIII, um romântico do século XVIII, e tem um livro dele chamado Opúsculos Morais. Na verdade, não, mentira, esse é Pensamentos. Opúsculos Morais é um texto anterior. No qual ele, em vários trechinhos, são trechos curtos, né, ele traz alguns pensamentos dele. E aí o pensamento 68 diz o seguinte, olha que coisa impressionante, e é exatamente isso que você falou, e que talvez aqui a gente já começa a abrir caminho aí para uma compreensão que eu acho que é importante a gente ter. Né? Diz assim, o tédio é, a certos respeitos, o mais sublime dos sentimentos humanos.
Não que eu creia que, ao examinar-se tal sentimento, surjam as consequências que muitos filósofos estimaram distinguir-lhe, mas o fato de não se satisfazer de nenhuma coisa terrena, nem, por assim dizer, da terra inteira, de considerar a amplitude inestimável do espaço, o número e a imponência maravilhosa dos mundos e descobrir como tudo é mísero e pequeno diante de nossa alma, de imaginar infinita a quantidade de mundos, o universo infinito, e sentir que nossa alma e nosso desejo são ainda mais vastos que tal universo, de acusar continuamente as coisas de insuficiência e nulidade, e padecer angústia e vazio, e, portanto, tédio. Parece-me o maior sinal da magnitude e da nobreza da condição humana. Por esse motivo, o tédio é pouco conhecido dos homens, sem valor e pouquíssimo conhecido, ou absolutamente desconhecido dos animais. Sensacional, cara. É exatamente, e é impressionante porque o que a gente acaba fazendo? A gente acaba fazendo exatamente esse movimento que você falou, né? A gente acaba acusando o mundo, né? Quer dizer, de desconcertado, acaba acusando a realidade e as circunstâncias, né? de ruins, de insuficientes, de inadequadas, quando, na verdade, o que acontece é uma desarmonia, né? Quer dizer, o que acontece, no fundo, é um desconcerto entre mim e o mundo. Um desconcerto entre mim e o mundo, porque a gente não consegue aceitar, né, acusar essa enorme lacuna que há entre o desejo que a gente tem, a urgência que o nosso espírito carrega, e aquilo que o mundo oferece para a gente. De maneira que, no fim das contas, né, e essa é muito engraçado, porque engraçado, dramático, no fim das contas, né? Sim. Porque o movimento que seria o movimento mais próprio nosso é um movimento que é exigente, é um movimento que é trabalhoso, é um movimento que não é um movimento que é natural. A gente quer, na verdade, o conforto, a gente quer, na verdade, que tudo esteja organizadinho, que as circunstâncias estejam ok, que o coronavírus não esteja aí, que o meu trabalho esteja ok, que o dinheiro esteja no bolso. A gente quer tudo mais ou menos, né, ajeitadinho. Claro, nada disso é para se julgar fora. A questão é como a gente se relaciona com isso como se fosse a solução para o tédio, né? E não soluciona absolutamente nada. Não soluciona absolutamente nada. Então, um movimento mais trabalhoso, né, e que exige mesmo, né, o empenho de uma série de faculdades nossas, esse movimento a gente não tá disposto a fazer, né? E aí é onde a gente dança, né? Aí sucumbe, né? A gente sucumbe inevitavelmente. Exato. E aí a gente vê, né, Pacheco, não sei se você chegou à mesma conclusão, de que essa ausência de solidão, essa coisa assim, ó, da distração do mundo moderno, né? O tempo todo distraído, né? O tempo todo fora de si, né? Aquilo que Santa Teresa vai falar, né? A gente pode fazer um casamento aqui, né? Você está sempre fora do castelo, né? E aí chega uma situação, por exemplo, de crise, né? de tirania. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas não conseguem achar uma força interior aqui no núcleo pessoal delas para quê? Para combater a tirania. Não é só a tirania de governo, não. Não é só a tirania de Estado, não. É qualquer tipo de tirania. Né? Seja a tirania do outro, aqui, né? Do meu parceiro, do meu namoradinho, da minha namoradinha, aqui, né? De um professor universitário, né? Seja a tirania de um ideólogo, né? Diversas tiranias. Eu falava isso hoje para uma paciente, né? Eu atendi hoje, Pacheco, na Páscoa, trabalhando até na Páscoa. Atendi uma paciente aqui que precisava falar, a gente não conseguiu falar durante a semana. E eu falava para ela, olha, quando o nosso coração ele não encontra aqui esse círculo amoroso no qual ele pode desenvolver, no qual você pode se desenvolver sendo você mesmo, o que acontece? Você vai viver em função, né, dos juízos aqui fora,
E você não vai encontrar uma força, né, para ser aqui o protagonista da sua vida. Uhum. E o que acontece? A sensação, quando o nosso coração não está unido com uma coisa mais alta, é de que nós estamos sempre sozinhos. E isso, né, essa sensação de estar sozinho, vai enfraquecendo. Estar sozinho seria que, no caso, né, tá fora de você. Né? Você tá vivendo aqui na mais pura sensibilidade. Não é isso? Na mais pura sensibilidade. E aí, o que acontece? Você não consegue olhar para dentro, onde tem vida verdadeira, onde tem água verdadeira. Quando eu falei numa das lives aqui, né, que das máximas, né, dos padres do deserto lá era cavar, fica na cela ali, fica na cela até você se familiarizar com você mesmo. E o que é esse cavar? É achar água aqui nesse núcleo pessoal, né, que é tão profundo, mas tão profundo na tua natureza, que você consegue tocar no divino. Você consegue tocar nesse eu personalíssimo. Sim. Aqui eu distingo, né, nisso que você está falando, tem uma coisa que eu costumo distinguir e que eu acho que é importante a gente ter claro. A gente, algo dessa solidão que a gente vive, tem um quê de uma certa autoafirmação. Sim. E a gente não sabe distinguir, porque, sim, eu preciso me reconhecer como um eu, né? Eu preciso me reconhecer, para eu chegar nesse relacionamento aí, né, profundíssimo, com o que você se referia, dizer, eu só posso estar diante de um tu se eu for um eu. Dizer, não tem como eu estar diante de um tu se eu não for um eu. Então, a gente tende a conceber bizarramente, né, e é uma tristeza que a gente chegue nesse ponto, que chegar ao eu coincide com uma autoafirmação. Mas a autoafirmação é, no fundo, isso aí. É uma coisa muito superficial, é muito de capa, né? É muito de sentimento. Né? Quer dizer, me machucou e aí eu grito, e aí eu reclamo. Né? A minha pequenininha hoje, né, de 4 anos, ela acordou, imagina, Páscoa, acordou de madrugada, ansiosíssima por causa dos ovos de chocolate. Né? Aí, a primeira refeição, o que foi? Chocolate. E ela passou o dia inteiro ligada no 440, né? Gritando, aos berros. E para uma criança de 4 anos, você aceita, né, um processo de autoafirmação. Absolutamente... enfim, você não... Por mais que seja incômodo, por mais que seja chato, por mais que aquela gritaria o dia inteiro seja um troço que te tira do lugar, você consegue entender que tem ali um movimento de autoafirmação, muito certamente porque falta essa capacidade de relacionamento com esse eu profundíssimo. Natural, né, Pacheco? Exato. Então, não é nada estranho que né, o meu do meio, porque não brincou com ela do jeito que ela queria, ela grita, esperneia, e quer porque e se afirma, e quer porque que ela ficou aqui até agora há pouco. Se você tivesse ligado meia hora antes, você escutaria ela gritando. Dela, querendo, batendo o pé e querendo que alguém ficasse com ela lá. Né? Isso é autoafirmação. E a gente faz isso o tempo inteiro quando a gente fica fora do castelo. Né? A gente faz isso o tempo inteiro. A gente faz isso, né, quando a gente se queixa da situação incômoda e entediante de estar em casa. A gente faz isso quando a televisão não está passando o que eu gostaria. A gente faz isso o tempo inteiro. Né? A gente age como uma criança de 4 anos de idade. O contrário da autoafirmação, eu costumo dizer que é a afirmação de si. Para afirmar a mim mesmo, eu preciso ter contato com essa coisa aqui. E aí, né, as pessoas fazem tem uma dificuldade, eu diria, né, de entender o que é a afirmação de si, justamente porque falta entender em profundidade aquilo de que se trata a pessoa que eu sou. Quer dizer, as pessoas não têm, né? E aí vem uma outra dor de cabeça, né? Quer dizer, que eu entendo que está relacionada a esse desconcerto, e é o fato de que a gente não consegue entender o que é conhecimento, né, de si. A gente fala de autoconhecimento como sendo, na verdade, conhecimento do quê? Conhecimento dos nossos traumas,
conhecimento dos nossos sentimentos, das nossas reações. Isso que a gente chama de conhecimento, que são, na verdade, imagens muito superficiais do que a gente é. Conhecer-se a si mesmo é mais do que saber o meu RG, a minha história. Conhecer-se a si mesmo é saber exatamente o que é a estrutura de pessoa que eu sou. Esse aspecto alto que faz com que eu sinta entediado diante de toda a enormidade do mundo. É neste ponto, se eu toco este ponto e se eu afirmo este ponto, é que eu toco essa fonte, né? De onde brota todos os meus movimentos, de onde brotam inclusive as nossas reações. Só que a gente fica na superfície, olhando só as reações. A gente não olha para esse negócio de onde brota, que é essa urgência de que as coisas tenham sentido, essa urgência de que o meu movimento não se encerre, né, no tédio, né, de estar sentado no sofá e maratonar La Casa de Papel. Né? A gente não consegue, é impressionante. Aí a gente fica só autoafirmando, só autoafirmando, só autoafirmando, só autoafirmando o tempo inteiro. Quer dizer, a gente está só do lado de fora, né? A gente está do lado de fora o tempo inteiro. Chegar a afirmar a si mesmo pressupõe conhecer em profundidade esse elemento alto, né? de que a gente falava agora. Né? Dizer, entender que tem um troço mais elevado, né? Que define o que a gente é. É que, para o pessoal, para clarear mais aqui, quando a gente fala de castelo, né, na linguagem aqui da Santa Doutora, Teresa de Ávila, a gente está falando aqui da nossa própria alma. Né, da nossa própria alma. Isso. Então, veja bem, quando a gente não caminha, né, em direção a algo fixo, algo maior que isso daqui, né, a esse eu personalíssimo, né, que no caso aqui é o próprio Deus, né, quando o crescimento aqui espiritual, o crescimento humano, ele não está na vertical, aqui, né, não está subindo, o que acontece? Você vai se assemelhar a essas cópias mal feitas, né, por exemplo, assim, a esses eus impessoais, não é isso? Porque, no caso aqui, o eu mesmo, o eu verdadeiro, é o do próprio Deus. Exato. É o do próprio Deus. Não é isso? Quando eu não busco, né, e aqui eu lembro muito bem de quando eu li o Charles de Foucault, né? Charles de Foucault, que é o padre lá que saiu para virar monge no deserto, que ele tem uma máxima que ele diz assim, olha, se existe um Deus, quer dizer que eu não fui feito para mim mesmo. Não é isso? Se existe um Deus, né, quer dizer que eu devo buscá-lo, eu devo conhecê-lo. Se existe algo muito maior, né, que isso daqui, meu coração é para ele. Então, quando a gente não busca esse conhecimento profundo das coisas, né, que está no próprio Deus, esse eu personalíssimo, o que acontece? A gente vai se assemelhando, né, a esses caracteres, essas coisas, assim, as pessoas, né, que é um processo normal, igual no caso, né, da sua filha, precisar ali de uma imagem, de um modelo, que no caso é um modelo, digamos assim, deficiente, porque nós não somos o próprio Deus, né? É um modelo deficiente, mas é o que é necessário para ela ir se desenvolvendo. Se chegar a um ponto do desenvolvimento humano, no qual a alma humana, a pessoa, não olha para o alto e não se questiona e fala assim, olha, será que existe alguma coisa maior que isso daqui? E se existe, será que eu não devo buscá-lo? Será que eu não devo buscar? Se não faz isso, o que acontece? Você fica com uma personalidade assim, uma cópia, um simulacro, né, de tudo o que estava à sua volta. Desse monte de eus impessoais. E o que acontece? Né? Na hora que você assim, se vê sozinho, né, você não encontra força. Você não encontra força em si mesmo. Não é isso? Em si mesmo, assim, entenda, nesse núcleo pessoal que toca na divindade. Então, só um homem, né? Só um homem, uma mulher aqui, que busca esse aprofundamento interior, e aqui entra o valor da religião, né? Que é tão rechaçado,
né, hoje, na atualidade, né? E aqui já aproveito, né, para fazer uma crítica dura mesmo, né, ao clero, às autoridades religiosas, né, que diante da crise, se acovardam, né, se acovardam. Ou seja, o único alimento que as pessoas precisam agora, né, seria o quê? O fortalecimento espiritual, porque você está isolado, né? Você perdeu um pouco a dinâmica da sua vida, você não vai mais trabalhar. E o que precisa? Precisa de alimento espiritual, precisa de um alimento que vem de cima, porque o maná desse mundo aqui, o pão desse mundo, ele não alimenta, porra. Não é isso? O pão desse mundo não alimenta. A gente vê agora aqui, né? A gente vê isso daqui concretamente, a gente toca nisso daqui agora, que ninguém está podendo fazer porra nenhuma. E o que acontece? A maioria das pessoas estão desesperadas e não encontram força. Assim, ó, uma força de reação ou uma força mesmo para investigar o estado de coisa que está acontecendo. O que acontece? Você vai ficando fraco, né? Você vai se enfraquecendo. E o que acontece? O teu olhar para o mundo, ele acaba sendo acaba se dando nessa compensação neurótica de olhar o mundo e falar assim, o mundo é mau. Né? Exato. E ao invés de você vencer a tirania, você acaba se assemelhando aos tiranos. Por quê? Porque aí, né, você vai entrar naquela dinâmica maquiavélica lá de que os fins justificam os meios. É isso. Então, assim, só em Deus, né, só nessa ascensão da alma humana, né, aí se eu personalíssimo aqui, que é o próprio Deus, né, é que a gente encontra uma força para superar os naufrágios da vida. Isso é engraçado, porque sabe que uma coisa que eu tenho falado muito com os meus clientes que estão aí sofrendo de alguma maneira com essa crise toda, é que o que a gente escuta em geral, das duas uma, ou né, quer dizer, o grande risco sanitário por trás do Covid, né, do vírus chinês aí, ou o grande risco econômico que virá como consequência do que está acontecendo. Acho que são duas questões que, de fato, não é dizer que elas não existam, elas estão aí. Mas em qualquer uma das duas posições que a gente vê, no fim, né, o que está sempre em jogo é esse caráter superficial que você se referia. No fim, o que está sempre em jogo é, quando muito, na melhor das hipóteses, uma preocupação com o progresso. Né? E pegar, inclusive, um dos temas que o Corsão enfrenta aqui. Né? Então, é assim, bom, se a gente interrompe o processo econômico, a gente vai, né, retroceder, né, no caminho do progresso econômico. Tudo bem, eu não tenho nada contra isso. A questão é que eu tenho dito sempre para os meus clientes aqui, o que está em jogo é menos um problema sanitário ou um problema econômico do que um problema civilizacional. Exato. Eles não se dão conta, e é civilizacional exatamente por isso. Aqueles que, na civilização, né, sobretudo na civilização em que a gente se encontra, no qual a experiência justamente do bem, do belo e da verdade tem os traços de um rosto concreto, que é o rosto do próprio Cristo, quer dizer, num processo civilizacional como o nosso, que chegou no ponto em que chegou, com a clareza de afirmação que a Igreja tanto prezou, de afirmar a pretensão do próprio Cristo de ser o rosto do belo, do bem e da verdade, neste processo, que isso seja apagado, isso aqui é trágico, cara. Isso aqui é a tragédia completa. É a instalação da barbárie. Porque, no fim das contas, o que ninguém tem falado, ou melhor, poucos têm falado, porque há gente que tem falado disso de uma forma muito interessante, o que as pessoas não têm, eu falo, né, a grande maioria, a mídia, o que a gente assiste nos canais aí, é exatamente dessa quebra. Uma quebra que, se a gente não lutar por conservar, e nesse sentido faz todo sentido o que você está dizendo, é mais pura verdade, se a igreja, se o clero não defende isso aqui, Tiago, o que sobra para nós? É triste ver esse bando de homens que não tem culhão de afirmar com todas as letras que o que está em jogo aqui é exatamente, o que está se jogando na lata do lixo é exatamente a experiência que fundou a civilização ocidental. Exatamente. Está se jogando fora isso. Está se jogando fora isso. E ninguém está aqui para gritar essas coisas. É impressionante. Sim. Impressionante. Entendam o seguinte, né? A crise,
né, a crise aqui, o desconcerto do mundo, né, que a gente está falando aqui, não é só aqui uma coisa assim, um coletivo, não é no sentido coletivo, é o resultado dessa crise pessoal, é o resultado dessa crise individual. Porque, por exemplo, não é uma coisa, quando a gente fala aqui de civilização, quando a gente está falando aqui, a gente fala assim, porra, né? O Estado, aqui, as entidades, né? As instituições. Não, porra, a gente está falando aqui que tudo isso que a gente está vivendo é o resultado de uma fraqueza pessoal. É o resultado da fraqueza do teu coração, é o resultado da fraqueza do meu coração, é o resultado da fraqueza do coração de um filho da puta igual do governador João Dória, tá? De um tirano. Porque isso se dá... Entenda uma coisa, a coisa sempre se dá primeiro no nível pessoal. Entende? Primeiro na condição pessoal de cada um. Agora, veja bem, é lógico que eu não vou ter força de organização, é lógico que eu não vou ter força para organizar aqui a minha família, para organizar aqui o meu bairro, para organizar aqui a minha comunidade, se eu não tenho uma força de organizar a minha própria vida. Tá entendendo? A minha própria vida. Então, veja, não é uma coisa de você sair por aí, né, com um coquetel Molotov na mão. Ontem na live do Ítalo, eu até zoei, né, cara? O Ítalo entrou 1h da manhã para fazer a live. Eu falei assim, eu já vou confeccionar os meus coquetéis Molotovs aqui, já vou deixar tudo estocado. Mas não é essa coisa aqui. A coisa é de você encontrar, né, dentro do teu próprio coração, aqui, na tua condição humana, esse elo, né, que te liga, né, e te conecta com algo muito maior que você, muito mais verdadeiro que você, que no caso é o chão que nós pisamos, que é o próprio Deus, né? A gente não vai ver ninguém na história da civilização ocidental que conseguiu fazer algo relevante na história, né, que não tinha uma personalidade verdadeira, que não tinha uma raiz, né, que não tinha uma raiz espiritual assim sólida. Exato. Tá entendendo? E o que acontece? Essa onda, né, tecnocrática, positivista e o caralho a quatro que tomou conta da mentalidade atual, né, o que ela faz? Ela enfraquece o homem. Né? Ela enfraquece o homem. Sem a metafísica prática aqui, Pacheco, não sei se você concorda comigo, sem essa prática metafísica, que é justamente o que o Corsão quer inserir, né, ao escrever os livros dele, quer dizer, olha, existe aqui, né, existe um desconcerto no mundo, mas é um desconcerto do próprio coração humano. Né? E sem essa busca, sem essa elevação pessoal, sem essa elevação individual, né, o resultado é o quê? É a decadência coletiva. É o que a gente está vendo aqui. Tá entendendo? Então, a gente vê aqui, ó, que as instituições, as entidades e as pessoas responsáveis, né, por dar ao povo esse alimento, por dar ao povo esse modelo, para ser para o povo esse sinal de força, estão todas acovardadas, porra. Né? Não existe época melhor para você entender a crise da igreja que agora. Exato. Não existe época melhor para você entender a crise do coração humano do que essa. Exato. Tá entendendo? Exato. Nossa, é impressionante isso, porque sabe, Thiago, eu fico pensando sempre que tem um movimento, né, pensando nisso que você está trazendo, que acho que é importante a gente ter muita clareza dele, que assim, a gente normalmente, né, acho que isso é fruto da mentalidade tecnocrática, exatamente essa mentalidade que, no fim das contas, é bem resultado, né, da ideia de que tem alguns iluminados que vão dar para a gente, né, uma noção mais clara de que é o mundo, de quem sou eu e de como é que as coisas funcionam. Quando a gente faz isso, né, e aqui tem eu vou dizer, né, para corroborar esse argumento seu de que, no fim, né, a crise da igreja é a crise da pessoa, essa falta de homens na igreja, né, ela revela muito da falta de homens, da falta de personalidade e da falta de cada um de nós assumir esse posicionamento.
É porque a igreja, ela sempre foi a maior defensora justamente disso aqui. Ela sempre foi a maior defensora de que os processos de transformação do mundo não se dão por forças revolucionárias, como se pretendeu no século XVIII, né? Quer dizer, com o iluminismo. Tudo que a gente assistiu do século XVIII até agora, né? Do século XIX, né? O final do século XIX com a tecnocracia, o século XX com todas as guerras, né? Tudo isso aqui é resultado de uma sequência, quer dizer, né? A gente poderia levar um pouquinho mais para trás, né? Levar lá pro Descartes, aquele filho da puta lá do século XVII, e vir trazendo para cá, né? Mas a questão é que, no fim, o que aconteceu com todo mundo? E a gente volta àquele argumento que eu trazia antes. Quando a gente não consegue entender quem a gente é, de fato, quando a gente não consegue entender que a nossa forma de estar na vida impõe-nos, a cada um de nós, a urgência de olhar para o quanto a gente foi feito e tem necessidade de que a vida seja carregada de sentido e que alguém afirme para a gente isso, a gente vai se dando conta dessa dupla crise a que você se referia. Porque, no fim, a gente não consegue entender a coisa mais banal de todas. A transformação que a gente assistiu, né, no mundo, a grande revolução que a gente assistiu no mundo, não foi uma revolução feita com guilhotina, não foi uma revolução feita na política, não foi uma revolução feita com exército na rua. Foi uma revolução que um homem só fez. E um homem só fez. Hoje, inclusive, a gente faz memória desse acontecimento revolucionário, e que é certamente o acontecimento que, se a gente consegue entender o quanto ele transforma a gente, ele transforma o tecido social. Toda a vida da civilização ocidental foi transformada por esse acontecimento. Exatamente. Que gerava nas pessoas essa garra de entender que contra a tirania não é necessário mais do que afirmar a si mesmo, afirmar a urgência de que a minha vida se complete inteiramente na medida em que eu abraço o bem, o belo e a verdade. Que eu abrace o bem e o belo e a verdade que estão representados no rosto de um homem que me mudou, um homem que transformou a minha vida quando venceu a morte. Isso ninguém fala. A crise toda, dizer que a igreja está em crise e fazer o paralelo direto dessa crise da igreja com a crise de homens, a crise de personalidades, a crise de presenças, é dizer a coisa mais importante de todas. Nós somos fracos, nós somos um bando de bundas moles, não é por outro motivo, é porque calou-se a voz de quem afirmava e gritava para o mundo inteiro a pretensão cristã. E a gente é um bando de bunda mole porque não temos mais para quem olhar. A gente não tem mais para quem olhar. Pronto. Aí fudeu com tudo. Mas aí fudeu com tudo. Porque quem que eu vou olhar? Eu vou olhar o desgraçado do Faustão, eu vou olhar para o desgraçado do Drauzio Varela. São as coisas que a gente começa a ver. São as coisas para as quais a gente começa a prestar atenção. Dizer, o que sobra quando a gente olha para Faustão, cacete? O que sobra da gente quando a gente olha para Faustão? Deixa eu pegar um exemplo aqui, pelo amor de Deus, né? Olha, eu prefiro olhar para o Ratinho do que para o Faustão. Exato. Prefiro olhar para o Ratinho do que para o Faustão. Olha só, essa coisa, né, é uma das coisas assim que muito me inquietava na época da minha formação ali na faculdade, né? Falava, porra, se tá fechado, né? Se o céu tá fechado para nós, a gente está na mão da tirania. A gente enlouquece. Né? Se não existe aqui esse paradoxo entre a limitação humana, né? A limitação aqui, né, do corpo material, com esse impulso, né, do espírito para a liberdade, né? Se a gente mata o espírito, né, e aqui no Brasil parece que é regra, né? Eu falei isso em umas lives aqui, parece que é regra, que no Brasil você não pode viver uma vida do espírito. Uma vida do espírito, leia-se o seguinte, né? Uma vida do espírito é o quê? Falar daquilo que está dentro do teu coração. Parece que isso daqui no nosso país é proibido.
Parece que você tem que aderir, assim, uma roupagem, né? Uma roupagem, assim, de, né? Tipo, nariz empinado, né? De você ser uma pessoa, assim, né? Bem instalada na sociedade, você, né? Ter aquele olhar superior sobre as coisas. Parece que você não pode falar, é proibido falar as coisas do jeito que você vê. Tá entendendo? Por quê? Porque as pessoas vão olhar para você já com desdém. Assim, cadê o seu diploma? Ah, vai tomar no cu, porra. Deixa eu falar. Aí, nesse livro aqui, né, esse livro do Gustavo Corsão, aqui, O Desconcerto do Mundo, tem uma coisa que ele fala, né, que eu acho que, usando ali o Fernando Pessoa, que ele diz assim, ó, por que que o mundo chora? Por que que o mundo chora? E ele vai explicar. O mundo chora, né, pela falta dos poetas. O mundo chora porque não se pode mais falar das coisas como você as vê. É preciso você sempre aderir, né? Precisa você sempre aderir essa camisa de força, né? Essa camisa de força aqui de uma formalidade oca, né? De que você é o doutor, de que você estudou, de que você é tal. Você não pode mais falar das coisas como você as vê. Exato. Entendeu? E aí ele vai dizendo, né? O próprio Corsão vai dizendo que ele prefere ao olhar dos psicólogos, dos cientistas, dos cientificistas, ele prefere ao olhar dessa gente aí o olhar dos poetas, porque os poetas conseguem aqui investigar o trivial. Ele consegue ver numa coisa aqui pequena, né, essa infinitude. Ele consegue tocar no mistério divino pelas pequenas coisas, tá entendendo? O que acontece quando a gente mata a vida do espírito, que é isso tudo que a gente está falando aqui, de você descer a profundidade aqui da tua alma, né? Para daí ascender a Deus, para daí buscar a Deus, desde o abismo ali da sua alma. Né? E você levantar com Ele, como Cristo ressurge ali das trevas, né? Você também ressurgir aqui das trevas, né? Das trevas da tua alma, do teu espírito, junto com Ele. Quando isso daqui, né, é proibido, o que acontece? Só resta esse mundo, só resta o niilismo, só resta o fim, né? Só resta justificar todas as coisas, você mesmo fazer justiça com as suas próprias mãos. Só resta o medo, né? Só resta aqui a limitação, né? A limitação. Igual você falou, não tem para onde olhar, porra. Não tem para onde olhar. Fica todo mundo acovardado, por quê? Porque você não tem modelo. Você não tem para onde olhar, entendeu? Você não tem pra... E aí tu fica com medo de entregar a sua vida. Você fica com medo de entregar a sua vida por algo maior do que você. Que é a própria atitude do egoísta, né? O egoísta, no fundo, é uma pessoa fraca. Tá entendendo? O egoísta, no fundo, é uma pessoa fraca. É aquela pessoa que tem medo. Ela tem medo de abrir as portas da alma dela, né? Tem medo de abrir as portas da alma dela para o vento do espírito, que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, né? Para essa espontaneidade da vida. O egoísta é isso. Ele é uma pessoa fechada. É por isso a dificuldade desses filhos da puta, né, que estão em cargo de governo, né, que são chefes de Estado, em olhar para o indivíduo aqui, né, e colocar o dele na reta. Tá entendendo? A política aqui é a capacidade, né, máxima de você promover um grande bem para a humanidade. A política é a oportunidade que a gente tem de fazer o maior bem que a gente poderia fazer. Não é isso? E o que a gente vê? A gente vê esse monte de louco, hedonista aí no poder. Né? Esse povo maluco. Né? E isso representa o quê? Essa decadência da mentalidade do nosso século. Tá entendendo? Então, agora é a hora de mudar. A revolução, veja bem, a revolução começa, né? A revolução aqui no bom sentido, tá? Da coisa. A gente caiu aqui nessa tirania, né? Do materialismo, essa tirania da tecnocracia, essa tirania aqui de você esperar tudo do Estado, de você ficar aqui, né? Esperar do Estado uma atitude paterna, e você nunca você consegue protagonizar, nunca você consegue ser alguém, nunca você consegue gerir os teus próprios negócios. Você sempre precisa ali da mãozinha, né, de alguém, ou seja, você está sempre transferindo para o outro uma responsabilidade que é tua. E isso começa primeiro no nível pessoal.
essa é a hora da gente levantar como pessoa, tá entendendo? A crise, né? Aqui, eu falava isso em BH quando eu fui lá. A crise, ela é boa. Para quê? O Mário Ferreira coloca isso, né? Porque a crise é um tempo de separação. Na filosofia da crise, ele coloca, né? A etimologia de crise é isso, é uma separação, é um rompimento. Né? Então, a crise é boa. A crise por quê? Porque na crise você morre, né, para ressurgir algo maior. Aquele momento ali do Cristo na cruz, né, o momento da crucificação, é um momento crítico. Exato. Né? É um rompimento, né? É um rompimento, né, do quê? Da vida velha para uma vida nova. Para uma vida que não está sob o jugo desse mundo aqui. Entende? Não... Pode falar, Pacheco. Não, é mais pura verdade. E é interessante, porque aí eu fico pensando numa outra coisa. Junto a isso aí, a ideia de crise, né, me faz pensar em uma coisa que a etimologia de crise é um verbo grego, krinein, que significa... que, na verdade, deu origem, né, a uma outra palavra em português que também é muito aparentada de crise, que é a palavra crivo, né, que é peneira, né? Krinein, em grego, é peneirar, né? Separar no sentido de peneirar mesmo. Né? E aí a gente começa a pensar numa coisa importante, porque acho que também tem aí em jogo algo nisso que você está falando, desse padrão de pensamento todo atrapalhado, né? Que é exatamente o fato de que a gente não tem o crivo certo, né? A gente não tem o critério certo para olhar para as coisas. E eu somo, né, a essa coisa que você estava falando antes, uma outra imagem que eu acho que ajuda muito a gente, né? Falta-nos, no fim das contas, exatamente porque falta esse critério de avaliação, né? Falta-nos justamente a capacidade de avaliar adequadamente o real. A gente não consegue olhar para a realidade tal como a realidade de fato é. E aí o que a gente faz? Ou a gente fantasia, a gente fica imaginando, né, o real a partir do quê? Dos impactos e da reverberação que as coisas causam dentro da gente. Né? E aí, né, me fez mal, ou me fez cosquinha, eu, né, grito tal coisa. Né? Sim. Ou então a gente faz uma outra coisa. Né? A gente usa um certo realismo que eu costumo chamar de realismo pornográfico. Né? Que é esse realismo assim, que descreve as coisas na crueza do que elas são. Bem a lá o Curtiço, né? É um livro horroroso, né? Que eu não consigo entender por que tanta gente leu aquela merda daquele negócio, né? Quer dizer, aquilo que a gente chama de realismo, né? Aquela coisa porca, né? E quase pornográfica. E realismo não é isso, né? Quer dizer, olhar para a realidade com o crivo certo, olhar para a realidade com o critério adequado, impõe-nos exatamente esse movimento de verticalidade a que você se referia, em que eu gosto muito de uma expressão que o Paul Ricoeur usa, né? Ele diz que a gente precisa do realismo poético, né? Que aí eu junto a ideia que o Corsão usa, né? O verdadeiro realismo é o realismo poético. Né? E eu me lembro, vou contar uma historinha rápida aqui, mas que me marcou muito na minha adolescência. Eu tive na escola um colega, na escola eu tinha uns 14 para 15 anos de idade, ele trabalhava num circo. Então ele sumia, né? Ele ficava 6 meses longe, aí aparecia de novo. Né? E uma vez ele apareceu grávido, né? A namoradinha dele tinha ficado grávida. Imagina, né? Quer dizer, isso há 30 anos atrás, né? Quer dizer, soou uma coisa, né? Na escola, né? Escola pública, soou como, né? Um moleque de 14, 15 anos de idade vai ser pai, né? E, bom, esse cara era muito amigo, era um cara muito próximo mesmo. Tão amigo que quando a namoradinha dele teve o neném, ele deu de presente para os amigos um VHS que ele filmou o parto da filha dele. E eu levei para casa aquele VHS todo contente, né? E chego em casa, minha mãe deixava a comida em banho-maria, né? E eu ficava sozinho à tarde em casa e eu enfiei o VHS e fui comer assistindo o VHS, né? De um parto. Do parto Cara, foi um parto cesárea. Eu tenho até hoje as imagens daquele parto naquele VHS.
Eu teve um momento da refeição que eu falei assim, meu Deus, eu não posso assistir mais essa porra desse negócio que isso é feio demais da conta, né? Se você quer ter um filho, não quero ter um filho jamais na minha vida, porque é feio demais da conta. Né? E fiquei com essa imagem guardada na cabeça por anos, anos e anos. Até que eu estava no ensino médio, uma professora me apresentou o Grande Sertão Veredas, né? do Guimarães Rosa. E no Grande Sertão Veredas tem um trechinho que narra o nascimento do Riobaldo, né? E né, o Guimarães Rosa, no meio dessa narrativa, né, já terminando, ele diz, né? E foi menina nascendo. Ele começa assim, minha senhora dona, né? Ele dá um trocado para a mulher lá, né? Toma esse trocado porque esse menino vai nascer, para esse menino nascer são e defendido. E ele há de se chamar Riobaldo. E foi menino nascendo. Aí ele vira e fala, um menino nasceu, o mundo voltou a começar. Quer dizer, quando o Guimarães Rosa descreve isso, ele descreve a mesma coisa que eu li naquele VHS, que eu vi naquele VHS. Né? Exatamente. Só que não com aquela crueza, apesar de a descrição do Guimarães Rosa ser de uma crueza muito grande. Quer dizer, era um casebre, né? Que não tinha nem porta, a mulher estava deitada no chão de terra, de chão batido. Né? Então, é uma descrição meio grotesca, né? Mas só que ele vira e fala isso, né? Um menino nasceu, o mundo voltou a começar. Quando o meu primeiro filho nasceu, a primeira coisa que eu fiz, com o celular na mão, minha esposa teve um filho na sala de pré-parto, a primeira coisa que eu fiz, eu estava com o celular na mão com a roupa do corpo, nem tinha vestido roupa de hospital. Eu mandei um SMS, na época era SMS, mandei um SMS para todos os meus amigos, né, dizendo, Francisco nasceu, o mundo tornou a começar. Quer dizer, isso é realismo poético. Quer dizer, é uma capacidade de estabelecer um crivo, um critério novo no olhar para a realidade, que é um critério alto. Quer dizer, é um critério que a gente olha para a realidade e diz, porra, espera lá, né? Quer dizer, tem um troço que está acontecendo aqui e que demanda de mim uma atenção diferente, uma atenção refinada, uma atenção com um critério novo, um critério diverso daquele que a gente conhece. Porque o critério que todo mundo dá para a gente o tempo inteiro é um critério muito limitador. É um critério que tem a cara de ser um critério adequado, porque ou ele é pornográfico, ou ele é esse critério que mexe com o nosso interior, que mexe com a nossa pele. E aí a gente acha que está, né, afirmando o eu da gente. Mas no fundo, a gente não está afirmando o eu da gente nada. Exatamente. A gente não está afirmando o eu da gente absolutamente nada. Exatamente. É isso, esse é o ponto aqui. Né? Esse é o ponto do negócio. Né? Então, o Desconcerto do Mundo, nesse livro do Corsão, o Corsão, né, ele vai colocar aqui, direcionar o coração humano, né, para essa coisa aqui do erro de Descartes ali, né? Que é essa coisa que ele o Corsão tem um jeito de manobrar a coisa ali, né, e trazer você para a realidade, né? Esse erro do Descartes, né, casado ali, né, com essa loucura kantiana. Sim. É isso? Do tipo assim, será que a gente, né, o que eu tô vendo do mundo ali? O que eu tô vendo do mundo? Será que o mundo é do jeito mesmo que eu tô vendo? Ou será que eu tô cego? Sim. Não é isso? E a gente vê que, às vezes, o jeito que a gente olha para o mundo, né, o óculos, às vezes, que a gente usa para olhar o mundo, às vezes é o óculos da nossa paixão. É o óculos dessa sensibilidade louca do nosso coração. Eu costumo dizer para os meus pacientes assim, olha, né, o mundo é o que é. Entende? O mundo é o que é. Até hoje eu abri uma caixinha de pergunta ali com a letra do Cartola lá, que ele diz assim que, né, que o mundo é um moinho que vai triturar as tuas ilusões. Não é isso? O mundo é um moinho que vai triturar as tuas... A realidade é esse moinho que vai triturar as suas ilusões. Mas não é que porque isso acontece, né? Não é que isso acontece que a realidade é ruim. Então, não é porque
está instalado num momento de crise que a realidade é ruim? Aparentemente, sim. Aparentemente, sim. Porque, vamos colocar ali, Pacheco, você olha para aquela cruz, né? Vamos tentar imaginar aqui como que seria a Virgem Maria na hora daquele momento crítico ali da crucificação. Né? O anjo que desceu e falou para ela ali, né? Ele se sentará no trono de seu pai Davi. Né? Você olha, puta merda, o rei vai nascer, né? O rei vai nascer. Só que ele é o rei em cima de um burrinho, porra. Pregado numa cruz. Né? E aí você olha para aquilo ali, né? Um dos questionamentos que eu faço, né? Às vezes, assim, uma das meditações que eu faço, olha, será que se um dia eu olhasse o Cristo ali, né? Do jeito que ele era, né? Pobre, né? Tipo assim, olhar ele ali andando a pé, fazendo o que fazia, e olhar ele na cruz, aquela coisa assim, um pedaço de carne na cruz, triturado. Será que eu aderiria a isso? Será que eu o chamaria de Deus? É. E você vê ali, né, a Virgem Maria, né, talvez um dos questionamentos dela, né, ela fala, olha, ele se sentaria no trono de seu pai Davi. E onde ele está agora? Né? No trono que ela. Né? Você vê ali a Pietà, né? Nossa Senhora com Cristo no colo ali. Você olha, cadê o homem que ia sentar no trono? Tá entendendo? Cadê o homem que ia sentar no trono? Cadê o prometido? Cadê aquilo que a realidade me prometeu? Então, a aparência, na hora que você olha aquilo ali, né, com óculos da tua paixão, com óculos de uma sensibilidade louca, desordenada, sem esse realismo poético que você falou, Pacheco, na hora que você olha aquilo, você fala assim, há uma grande tragédia. Entende? É aquele que prometeu tudo aquilo para nós, está morto. Está morto. Está no colo de uma mulher. Entende? Ali, né, escurece tudo. Você fala, e agora? Né? Mas ela, né, ela ali, ela acreditou, né? Ela permaneceu, entende? É como se o óculos, dependendo de como a gente olha, dependendo do óculos que a gente olha, coloca para olhar a realidade, né? Se é o óculos dessa sensibilidade desordenada, maluca nossa, a gente vai errar sempre. Mas se a gente coloca na realidade um olhar de esperança, né? E começa a ficar de pé diante as crucificações, né, do justo, da verdade, da beleza, né? A gente fica de pé ali, como Maria, né? No terceiro dia tem ressurreição, não é isso? No terceiro dia tem ressurreição, mas para quem fica de pé, né? Para quem fica de pé, tá entendendo? Agora, se você olha sempre, né, os acontecimentos da vida, né, com esse fatalismo barato, né, com esse fatalismo barato, assim, porra, tá tudo fodido, a realidade é má mesmo, existe um desconcerto no mundo, uma desarmonia, né? Deus morreu, né? Se você aqui começa a deixar, né, essa voz, né, louca do Nietzsche falando dentro do seu coração aqui, que isso tudo é inserido, né? E nos mais diversos veículos de educação, de mídia, de cultura que a gente tem, né? Essa voz assim, ó, não existe nada para além disso daqui, só tragédia. Você começa a ficar louco, né? Mas na hora que você decide olhar, né, para a realidade, né, com um olhar de esperança, né, você fala assim, eu vou ficar de pé diante das situações, né? Diante dessa crise aqui, eu vou ficar de pé. Diante dessa tirania aqui, eu vou ficar de pé. Diante dessa crucificação aqui, eu vou ficar de pé, né? Eu vou ficar de pé, porque eu sei que não funciona como eu estou pensando. Eu sei que existe aqui que penetra na realidade um mistério divino, né? Eu sei que a realidade, ela não cabe dentro da minha cabeça. Então eu vou ficar de pé. Para quem fica de pé, né, toca o mistério da ressurreição. Agora, se você deixa soar no teu coração, né, essa morte antecipada aqui, né, que é a morte esse niilismo dentro do coração, o que acontece? Você se prostra diante da vida, né, e você aqui acaba se revoltando e você acaba se tornando tirano. Não é isso?
você acaba se tornando tirano. Então, assim,